Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. E hoje eu trago na verdade, é uma pessoa que eu prezo muito, não só pela amizade, mas porque foi ele, digamos assim, que me iniciou no Espiritismo, na faceta, digamos assim, de dar palestra. Ele que me convidou pela primeira vez para dar uma palestra na frente das pessoas numa casa espírita. E eu estou me referindo ao Francisco Heraldo Azambuja, mais conhecido por Heraldo, pelo menos eu chamo ele de Heraldo. O Heraldo é trabalhador da Sociedade Espírita Dr. Fernando Duó e da Sociedade Espírita Luz e Amparo. Heraldo, muito obrigado pela presença aqui nesta tarde do dia antevéspera, não, dia 28 de dezembro de 2022. Quase chegando em 2023. Muito obrigado, Heraldo. Eu que agradeço todo esse convite de vocês. Do fundo do coração eu venho realmente toda vez que eu sou chamado aqui. Muito bem. Heraldo, antes de te fazer o primeiro questionamento, deixa eu esclarecer aqui os nossos telespectadores. Hoje nós vamos bater um papo sobre N assuntos, diferentemente do que normalmente a gente faz quando aborda apenas um assunto. Heraldo, para início de conversa, sim, por que umas pessoas enxergam o outro lado da vida, ou seja, enxergam espíritos, e outras pessoas não? Como é o meu caso, por exemplo. Sim. Na verdade, Jader, todos nós temos um nível maior ou menor de mediunidade, né? Com relação a ver espíritos ou não ver espíritos, é uma mediunidade chamada vidência, uma mediunidade de vidência, né? E alguns irmãos têm essa capacidade de ver, né? E outros não, como no caso do Jader, né? E outras pessoas têm essa habilidade. Existe um detalhe também interessante, né? Elas veem os espíritos, mas os espíritos necessitam serviços por algum motivo nobre, né? Eles têm a permissão para ocorrer isso, ou para outros motivos não tão nobres. Mas essas pessoas têm essa capacidade de evidência, de ver vultos, de ver pessoas, inclusive com requinte de detalhes, com roupas, com aparência que normalmente do último desencarne, do último encarne, né? Então tem essa capacidade, essa mediunidade de evidência. Então é inerente a todas as pessoas, né? Mas uns conseguem ver, lidar bem com essa situação, outros irmãos não entendem. Inclusive ocorre N problemas, né, relacionados a essa evidência, a esse contato com o plano invisível. Agora, tu fala assim, esses irmãos, quando tu fala esses irmãos, certas pessoas, por exemplo, significa dizer que são só espíritas que conseguem ver espíritos ou não? Na verdade, se tem essa ideia, né, as doutrinas espiritualistas, a doutrina espírita, que seria, como se diz assim, os únicos, né, que tem essa
vamos imaginar essa habilidade, né, que foi nos dada por Deus para termos alguma missão, né, que é a missão da vidência, de auxiliar, mas aí é um outro viés. Não é, ela é inerente a qualquer irmão de qualquer credo, inclusive ateu, pode ter essa vidência, né, pode ter essa capacidade de ver, essa mediunidade. Então não é exclusivamente da doutrina espírita. Eu vou colocar um detalhe, né, em relação à parte da mediunidade. Por que ela é importante, a doutrina espírita na mediunidade? Porque a doutrina espírita na mediunidade, ela vai nos auxiliar, ela vai nos dar um guia de como nós poderemos utilizá-la de uma maneira correta. Então, pegar, né, esse tipo de talento, né, o dom, como queira, né, que todos nós recebemos, né, e quando temos a oportunidade de utilizá-la num trabalho mediúnico, de exercermos a caridade. Né, e a doutrina espírita nos explica, nos dá detalhes, nos esclarece e nos diz como nós procedermos de uma maneira racional, né, de uma maneira compreensível, né, e facilitando, né, esse trabalho que, na verdade, nada mais é do que uma caridade. Nós, espíritas, fizemos um trabalho mediúnico, a caridade, porque a caridade para o mundo visível é mais fácil de ser feita. A caridade para o mundo invisível, aqueles irmãos que estão em situações não muito boas ou até bem difíceis, numa mesa mediúnica, na sua grande maioria, são tratados, são esclarecidos e são levados, né, para o devido tratamento, né, tudo dependendo do seu merecimento, de uma série de outros detalhes. Mas já adiantando, né, que esse é o objetivo da mediunidade, né, e não é privilégio. A doutrina espírita nos auxilia nisso, na compreensão. Heraldo, pegando um gancho dessa tua fala aí, eu te faço um outro questionamento. Apenas digamos, que 100 pessoas vão reencarnar, lá estão ainda no mundo espiritual. Sim. Aí reúne aquelas 100 pessoas e alguém pergunta assim: quem é que quer ter a capacidade de ver espíritos? É assim que funciona? Eu quero. Então tu passa para cá e quem não quer passa para lá. É assim que funciona? Ou tem algum motivo para que uns enxerguem e outros não enxerguem? Na verdade, toda a programação reencarnatória de todos nós existe hoje, na maioria das pessoas que encarnam, elas participam ativamente no programa reencarnatório, né? E ali a gente tem, né, as nossas expiações a serem presenciadas aqui na Terra, né, experimentadas aqui na Terra, nossas provas, né, inclusive a da mediunidade. A mediunidade nos é colocada como um dom, como um talento, para que nós possamos exercer esse trabalho tão bonito de caridade, de auxílio aos nossos irmãos. Tem irmãos que não são espíritas e não fazem? Tem, né? Convive de uma maneira, né, maneira boa, outros não tão boa, mas não é eu que decido se vou ter, porque normalmente quem tem a mediunidade, ele necessita de exercer a caridade, e a mediunidade é uma característica que nos possibilita de fazermos uma caridade bem interessante. Então eu não posso dizer eu quero ou não quero, né? É mais ou menos ditada, escolhida para cada um de nós. Outra coisa, saindo agora da mediunidade, quer dizer, de certa forma, saindo apenas de certa forma, mas continuando nela. Quando eu durmo, o Espiritismo nos diz que nós temos a capacidade, enquanto espíritos, de nos libertar do corpo enquanto o corpo dorme, ok? Ok. Saímos. O que prende, ou melhor dizendo, o espírito ao corpo, para que não aconteça do espírito gostar tanto dessa liberdade que não queira mais voltar ao corpo quando o corpo acordar? Sim, é interessante, né? Todos nós, quando encarnados, né, a gente possui o corpo físico, né, e temos como revestimento do espírito
uma coisa chamada perispírito. E esse perispírito tem uma capacidade plástica, né? Ele se molda no nosso corpo e quando nós adormecemos, né, nós saímos do corpo, como disse nosso irmão Jader, aí nós vamos ir para outras paragens, conforme nosso pendor, nossa vibração, nosso estado de espírito, a gente vai para determinados lugares, muitas vezes próximo, muitas vezes longe, né? E pela plasticidade do perispírito, esse é chamado um fio que nos liga o espírito ao corpo físico, senão ocorre a morte, né, do corpo físico. Então, esse fio, que é chamado de fio de prata, laço fluídico, nada mais é do que o perispírito segurando, mantendo o contato do espírito com o corpo físico, não se rompendo. No momento que ele vem a despertar, ou às vezes, muitas vezes por um susto, um sobressalto, ele vem ligeiro e dá aquela sensação de mal-estar, né? Mas ele é ligado, ele não é desprendido. Não vou entrar no detalhe de quando um irmão vai para algum determinado local e quer, né? Ele há essa possibilidade também pelo livre-arbítrio, mas não, nesse caso nós vamos mais nos deter que o perispírito é plástico. Existe um fio que nos liga, né? Vamos fazer uma analogia no feto. O feto que vai reencarnar, ele está ligado por esse mesmo fio a um espírito, que ainda não acoplou nesse feto, só no momento do nascimento. É algo muito semelhante, é parecido com o que nós estamos tentando esclarecer aos irmãos. Perfeito. Saindo desse assunto, entrando no outro. Hoje vai ser uma salada aqui. Viu? Tá bom. Existe doença do corpo, sim, certo? Sim. N, a gente conhece várias. Claro. Agora, existe doença da alma? A alma, digamos assim, o espírito adoece? Adoece. A alma adoece. Adoece. A alma adoece. Inclusive, um livro que me marcou bastante é As Dores da Alma, né, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. As dores da alma nada mais são do que fases da nossa trajetória evolutiva, onde as dores da alma não são aquelas dores físicas, aquelas dores que nós sentimos quando nos machucamos, sentimos o corpo ferido, essa matéria ferida, essa é uma dor física. A dor da alma, nós chamamos aqueles sentimentos que nos dói, na maioria das vezes muito mais do que a dor física, que são a revolta, a mágoa, a tristeza, o ressentimento. A dor do corpo físico é do corpo físico, mas o sofrimento é da alma, é uma dor da alma. Então, vários e vários exemplos que a gente pode ter que são dores do espírito, a culpa, a raiva, o ódio, né? Então, uma série de sentimentos. Então, dá para nós separarmos dor física e sentimentos. Muitas vezes, claro, que alguns irmãos dizem assim, eu estou sentindo aquele aperto no peito, né? Na verdade, o peito não está apertando, é um reflexo que a gente projeta, um sentimento, né? Ou de tristeza, ou de culpa, né? O aperto no coração, está me doendo no meu coração, por um amor, por uma coisa que, né? O motivo não importa, mas é a chamada dor da alma. Mas faz parte do projeto, do trajeto evolutivo de todos nós, para depurarmos isso, né? Heraldo, a produção me diz que o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim, certo? Sim. Mas eu vou fazer um questionamento para te responder no início do segundo bloco. Quando as pessoas vão à casa espírita, normalmente elas vão principalmente para tomar um passe, para receber um passe, correto? Muito bem. Aí elas chegam lá, assistem a palestra que antecede ao passe e de repente o coordenador dos trabalhos lá diz o seguinte: olha, o passe hoje vai ser passe coletivo. Sim. Aí muita gente, puxa vida, vai ser passe, se eu soubesse nem teria vindo, tá? Sim, claro. Então tu vai dizer para os nossos telespectadores o que é o passe individual, o passe coletivo e o valor de um e de outro. Correto? Correto. Certo. E com essa pergunta que eu deixei para o Heraldo responder no início do primeiro bloco, do segundo bloco, perdão, a gente está encerrando
o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, mais uma vez agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. O nosso intervalo é rapidinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 6 anos, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Meu amigo, um grande abraço, super, mega feliz 2023, meu amigo Moacir Germani. Lar de Joaquina, perdão, Odontologia Lauda, meu amigão Paulo Lauda, feliz 2023. E Goods e Cook, Casa Criativa, do também meu amigo Jorge Brandão, um super mega feliz 2023. E depois desses mega 2023, para quem está chegando agora, estou batendo um papo hoje com Heraldo Azambuja, ou melhor dizendo, Francisco Heraldo Azambuja, da Sociedade Espírita Dr. Fernando O, Sociedade Espírita Luz e Amparo, batendo um papo sobre N assuntos. E no final do primeiro bloco eu deixei um questionamento que o Heraldo vai responder agora, sobre passe magnético, passe espírita. E a pergunta foi a seguinte: Heraldo, existe diferença de, digamos assim, de qualidade de passe, né? De quantidade de energia, de quantidade de categoria de passe, digamos assim, entre o passe individual e o passe coletivo? Na verdade, Jader, não existe, mas os frequentadores, né, que não têm esse conhecimento, não entendem, né? Então, quando se fala na casa por algum motivo, né, quando é a última sessão doutrinária do mês,
Normalmente algumas casas proferem o passe coletivo ou uma irradiação, que é a mesma coisa. Algumas casas, por falta de médiuns, para não sobrecarregar, fazem também o passe coletivo, né? Então são dois processos. Quanto à eficácia do passe, tanto o coletivo como o individual tem exatamente o mesmo valor. Mesmo que alguns irmãos fiquem desgostosos, eu queria um passe individual, que ele é mais forte, que não é mais forte. Ele é exatamente a mesma capacidade, intensidade, necessidade que o paciente, vamos colocar assim, necessita. Então, quando é feito na câmara de passe, com o concurso do médium, ele impõe as mãos, ele é um instrumento da espiritualidade para que se trate aquilo que é necessário para aquele irmão que está recebendo o passe, para que, né, receba todos aqueles aportes necessários energéticos para o seu ajuste orgânico, espiritual, né? Então é feito na câmara de passe. Esse mesmo efeito, exatamente o mesmo efeito que é feito na câmara de passe pela espiritualidade através do instrumento passista, é feito no auditório, no passe coletivo. O efeito é exatamente o mesmo, só a diferença é que é feito diretamente da espiritualidade. O efeito é realmente o mesmo, porque eles sabem realmente o que eu necessito, o que o Jada necessita, o que aquele irmão necessita receber, que tipo de energia, o que está desajustado nele. Nós precisamos ajustar fluidicamente, organicamente, algo que é possível muitas vezes. Então, todo esse tipo de necessidade do paciente, a espiritualidade sabe muito bem. Então, não há diferença nenhuma, não há necessidade. Algumas casas até colocam nos cantos, alguns irmãos, né, impondo as mãos, que também é válido, também é um passe coletivo, né, e tem o mesmo valor. Os irmãos que estão assistindo, que porventura chegarem em alguma casa e falarem, eu gosto de esclarecer quando tem a oportunidade de que o valor é o mesmo. Não há necessidade. Geraldo, para aquelas pessoas que nunca foram a uma casa espírita, mas que estão pensando em ir por algum motivo, Sim. elas vão chegar lá e vão ver espíritos flutuando assim no ar? O que elas vão ver lá? Interessante, né? Conversando com meu filho, a primeira vez que eu fui até dizia, né, antigamente a casa espírita do Ribas, do seu Ribas, a do fulano, a do ciclano, antigamente tinha esse hábito, né? Eu era pequeno e fui convidado por um coleguinha de aula e eu fui morrendo de medo. Não vou mentir para vocês, eu fui morrendo de medo. Eu digo, eu vou chegar lá, vou ver um monte de coisas assim, vou me assustar. Eu tinha um medo do espírito que me pelava, né? E aí fui lá, não vi nada de extraordinário, mas não segui naquela época, né? Era católico, né? Então eu fui despertar mais tarde, já pós-adolescência, já na fase adulta. Não vai enxergar. Na verdade, numa casa, num evento doutrinário, né, ele vai receber conhecimentos e consolo, principalmente consolo. Quem procura a doutrina espírita, ele vai procurar o consolo, ou seja, as suas dores, as suas mazelas, a explicação racional que a doutrina espírita nos proporciona, porque ela traz subsídios para que todos nós compreendamos o porquê que estamos passando por determinadas dificuldades. Então esse consolo, a maioria das pessoas vão pelo consolo. Claro que muitas vão também pelo conhecimento, porque através do conhecimento eu consigo lidar com essas dificuldades. Então numa doutrinária, eu vou entrar numa casa espírita, eu não vou ver imagens, eu vou ver uma mesa, vou ver pessoas normais, não vai ter ritos, né? É um ambiente que não há aquela ritualística, né? Como muitas das religiões, a maioria das religiões possuem, né? E simplesmente uma exposição esclarecedora, onde certamente o espectador, né, ele irá receber aqueles conhecimentos necessários para que a maioria, normalmente, a espiritualidade conduz o expositor para aqueles irmãos que estão com alguma necessidade, né, que esclareça-os, né, naquele primeiro momento, já que não tem contato com a doutrina, está tendo o primeiro contato. Então, o contato tranquilo, simples, o ambiente bem salutar, sem nada de espírito, não há necessidade de se assustar como me assustei quando era pequenininho. Muito bem. Geraldo, existe fraude na doutrina espírita, por exemplo? Na doutrina espírita
já desde o tempo de Kardec, né, já tinha, é uma história que eu sempre gosto muito de contar, a doutrina espírita. William Crookes, né, cientista, físico, químico, né, renomado na época, britânico, foi convocado pela comunidade científica para desmascarar Kardec, os médiuns, né, e fez um trabalho muito especializado, né, com métodos científicos todos usados na época. E, em resumo, né, o William Crookes, ele só não comprovou que existe mediunidade, né, como também se transformou espírita. Esse é o mais interessante, inclusive foi banido da associação, é o que dizem, não se sabe, não se tem muita certeza disso, em função disso foi deixado de lado. Só que hoje já se tem, né, já depois com o tempo, com o passar do tempo, todos esses postulados do William Crookes como algo que realmente existe. Mas a fraude nós não podemos fugir. Existe alguma, na doutrina espírita? Sim, na doutrina espírita. Na doutrina especificamente, quando existem irmãos que ainda não têm um desenvolvimento moral elevado, um conhecimento específico da doutrina espírita, ela pode ocorrer determinadas atitudes, chamadas de atitudes anímicas, 100% anímicas, não mediúnicas, né, que podem dar mensagens, né, e que essas mensagens são próprias dela, né? Então, a princípio não deveria e não deve acontecer, é muito raro, mas eventualmente pode ocorrer. Há casos que pode ocorrer essa mensagem que não é muito correta, ou que não é nada correta. Heraldo, tu falaste no primeiro bloco, e a produção, infelizmente, está me dizendo que faltam 2 minutos para encerrar o programa. Tá bom. Certo. Quando tu falaste no primeiro bloco sobre um planejamento espiritual para uma nova vida, para uma nova encarnação, sim, o que vem, digamos assim, faz parte desse planejamento? O que envolve nesse planejamento? O que faz parte? Faz parte, por exemplo, que no dia 13 de outubro, às 10 horas, eu iria escorregar numa casca de banana e quebrar o braço? Ou, se não, o que faz parte? Existe toda a programação reencarnatória, vou tentar ser o mais objetivo possível, né? Onde nós participamos ativamente nessa escolha e os espíritos nos dizem: ó, Heraldo, ó, Jader, não estás ainda preparado para determinada prova, não estás ainda preparado para determinada expiação. Expiação é a mesma coisa que experimentação, coisas de outras encarnações, né? Deixa para a próxima. Mas eu insisto, às vezes eu argumento e às vezes eu consigo convencer, às vezes não. Aí eu tenho, né, um gênero de expiações, né? Tenho a minha prova, né, que é bem fácil de distinguir. Em outra oportunidade a gente pode falar bastante sobre isso, né? Eu tenho um período aqui na Terra de existência, né? Tem um período existencial e o tipo de desencarne que eu vou ter. Mas é um geral, não é nada especificamente, ó, eu vou morrer na hora tal, no dia tal, de tal maneira. Não. É a maneira que eu posso desencarnar de uma maneira semelhante à que eu preciso experimentar. Igual a que eu, para mim fechar a porta do passado, igual a que eu fiz em alguma encarnação, que eu tenho que desencarnar dessa maneira, ou eu optei por isso, não exatamente. Porque pela bondade e misericórdia de Deus, que é infinita, Ele vai abatendo. Então, se eu peguei uma espada, quando tirei a vida de algum irmão no coração, não necessariamente eu vou ser cometido de uma apunhalada, de alguma coisa semelhante no coração. Eu posso ter uma doença muito grave no coração, né? Pelo meu trabalho de todo esse período, desencarnar dessa maneira. Existe hora? Não. Nós não existimos horas, não existimos. Muitas vezes nós desencarnamos, abreviamos nosso desencarne. E uma coisa bastante interessante, que também dá bastante tempo para a gente conversar, que são as chamadas moratórias. Eu posso prolongar a minha encarnação, né? A gente argumenta, a gente advoga, e tem irmãos que advogam a nosso favor quando nós estamos, vamos desencarnar
pedindo mais algum tempo, né, para mim concluir meus projetos que eu me propus aqui nessa encarnação. Então não existe nada estanque, existe um gênero de desencarne, a data próxima eu desencarne, mas eu posso abreviar, eu posso prorrogar, mas normalmente abrevio. Geraldo, eu pedi para a produção mais 30 segundos e eu quero que tu, em 30 segundos, tu diga para o nosso telespectador por que estudar o Espiritismo, em meia dúzia de palavras. O importante de estudar o Espiritismo é que ele, de forma racional, ele nos faz entender as dificuldades que possuímos na vida, né? O porquê que aqui estamos, para onde vamos, de onde viemos, né? E isso nos faz entender esse crescimento e essas diferenças que existem, né, entre todos os irmãos. Uma encarnação não seria possível porque Deus iria privilegiar alguns e não privilegiar outros, né? Isso é muito claro e visível, né? Então hoje nós, através da doutrina espírita, através do desenvolvimento moral, o senso moral não só dos espíritas, de outras pessoas, nós nos indignamos e achamos que o mundo está perdido. O mundo, meu Deus, o mundo está perdido. O mundo, não, o mundo não está perdido. O mundo, cada dia, nós não evoluímos, nós progredimos. Por que nós nos indignamos e achamos que o mundo está perdido? Porque nós estamos mais desenvolvidos moralmente, nós aceitamos determinadas atitudes de alguns irmãos e aí nos revoltamos. Então a mensagem fica, nós estamos melhores do que ontem e amanhã nós estamos melhores do que hoje. Essa mensagem, vamos iniciar um novo ano agora, os projetos sejam todos contemplados dentro das nossas condições, vamos procurar dar sempre o nosso melhor dentro das nossas condições e propor coisas nobres, coisas boas para nós e para aqueles que nos cercam. Com essa mensagem do meu amigo Heraldo, a gente está encerrando o programa Palavra Espírita. Não sem antes agradecer mais uma vez ao Heraldo. Muito obrigado, Heraldo, pela tua presença aqui hoje, abordando esses temas tão importantes a respeito da vida, né? E da doutrina espírita. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo agora derradeiramente aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Lar de Joaquina. Muito obrigado, um abraço, um super mega feliz 2023 para todos os nossos telespectadores que nos assistem pela TV, que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Que sejam muito felizes também nessa passagem de ano. E com as palavras, encerro agora sim, né, Heraldo, definitivamente o programa Palavra Espírita. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.